Espero que estejam todos bem. Aqui é o Bruno Arte, né? E vamos para a nossa segunda aula, Clip Studio Paint. Eu já tenho ele aqui aberto, ok? Então, hoje nós falaremos como criar um documento no Clip Studio Paint, ok? A primeira gravação que eu fiz, infelizmente o computador bugou e estou a regravar novamente. Então, hoje estarei falando como criar um documento no Clip Studio Paint, ok? Como em qualquer programa você pode criar o seu arquivo, ok? Para criar, há três maneiras de você criar um documento no Clip Studio Paint, ok? Você pode criar, a primeira maneira você vê aqui, arquivo, menu novo, ok? Nesse caso, desculpa, menu arquivo, clicar em novo, ele vai abrir essa janela do novo, ok, onde você pode configurar o teu arquivo para você começar a fazer a tua arte. Bom, a segunda maneira é você clicar aqui na barra de acesso rápido, que eu chamo barra de acesso rápido, falamos isso no primeiro vídeo, e clicar aqui nessa folha, onde está essa folha mais um maisinho, onde está escrito novo, ele vai abrir a mesma janela. A terceira forma é você clicar em Ctrl N. Eu não posso clicar agora Ctrl N porque nesse exato momento o Clip Studio ele está a gravar. Nesse caso o OBS está a gravar e eu configurei o Ctrl G para gravar, então ele vai interromper. A terceira forma é você clicar pelo atalho, ok? Se vocês repararem aqui onde eu cliquei em arquivo novo, aqui ao lado tem um atalho que é Ctrl N. Se você clicar Ctrl N, ele vai abrir a mesma janela. Boa, sabendo isso, então você pode... Desculpa, eu acho que eu vou cortar essa parte. Bom, uma outra opção aí, ok? Então você clica aqui, nós temos praticamente três opções, que é para ilustração, para quadrinho e para animação. Eu tenho para ilustração, para quadrinho, essa, uma, duas, três, que são para quadrinhos, ok? Para fazer mesmo mangá, tua comics, tua banda desenhada, então essa é a melhor opção. Mais recomendável sempre que você vai fazer um quadrinho. Aqui você consegue fazer, mas aqui você já tem, nessas opções você já tem as opções configurar. Por exemplo, tem aqui o tamanho B5, que é a configuração que os japoneses usam, né? Nós fizemos ele em A5, ok? Mais pequeno, ok? Ou A4, você pode começar a criar em A4, depois converter tudo isso, ele vai se reajustar, ok? E tem aqui esse modelo para animação, para o Clip Studio também já serve para fazer, dá para fazer animação, ok? Mesmo nas versões anteriores, na versão Pro, ele dava para fazer animação, mas em poucos frames. Nessa versão X, você consegue fazer com muitos frames. Então, para criar o documento sem enrolação, vamos lá de volta. Eu tenho aqui, né, clico aqui em ilustração. Primeiramente eu tenho aqui o nome do arquivo, ou do projeto. Todo documento é sempre bom você dar um nome. Vou escrever aqui esboço Bruno Arte, ok? Abaixo, depois eu tenho aqui pré-definições. Pré-definições são todos os modelos, ok? Vou voltar. Modelo já pronto que existe no Clip Studio Paint, que eu posso voltar a usar. Cada vez que eu clicar aqui, ele vai mudar as configurações de largura, altura, resolução. Por exemplo, tem esse aqui, ele vai mudar novamente, ok? Que são já modelos prontos. Eu tenho esses também, ok? Mas eu gosto de deixar em personalizado para mim poder mudar a própria altura e a largura e a resolução. Depois de pré-definições, eu tenho essa opção que é para salvar template. Imagina que eu criei um modelo, por exemplo, coloquei aqui uma largura, né? Cliquei uma altura aqui, né? E vamos dizer que é um modelo que eu vou estar sempre a usar. Eu posso clicar aqui para salvar esse modelo. Eu vou marcar, nesse caso ele vem só, se você abrir ele vai ver simplesmente essa opção marcada. Então você marca tudo e dá um nome nesse modelo. Eu vou dar um modelo aqui, por exemplo, esboço, ok? E vou clicar em ok. Você vai reparar que aqui onde estava pré-definições, ele mudou para esboço, para o modelo que eu criei agora. Você repara, quando eu clico aqui, ele vai vir para aqui por baixo, pré-definições do usuário.
ele vai, tudo que eu criar, todos os modelos que eu criar, ele vai vir salvar. Isso é para você apagar as pré-definições que você salvaste. Por exemplo, eu tenho aqui esboço, vou clicar lá e clicar aqui no modelo, ele vai pedir se você quer excluir, né, esse modelo que eu criei agora. Clico lá, ele vai excluir, ele volta aqui em pré-definições. Bom, eu vou deixar aqui. Ele só permite excluir modelos que você cria. Aqui eu tenho unidade de medida, que são as básicas: centímetro, milímetro, polegada, pixel e ponto. Você quem escolhe exatamente, mas sempre eu recomendo, sempre que você for fazer uma arte, né, para o digital, para a impressão, você pode ir variando sempre com pixel ou centímetro. Mas recomendo, se for impresso, coloca em centímetro ou milímetro. Se for para redes, você pode simplesmente, para tela, você pode simplesmente meter pixel. Eu normalmente uso sempre, crio o documento primeiro em centímetro, depois eu venho aqui, converto, mudo para pixel, ele vai converter automaticamente as dimensões do centímetro para pixel, ok? Bom, aqui abaixo eu tenho tela de pintura. Nesse ícone aqui, eu mudo a orientação do papel ou do documento que eu estou a criar. Por exemplo, eu tenho aqui esse ícone. Eu tenho aqui o documento que está a ser criado. Nesse exato momento ele está em forma de paisagem, ou quer dizer horizontal. Se clicar aqui, eu mudo a orientação para retrato, ou chamado vertical. Ok, aqui você muda a orientação do documento, ou quer dizer a orientação do documento. Se a folha vai estar na horizontal ou na vertical, paisagem ou retrato. Bom, aqui temos a largura, a altura, onde você vai mudar as definições, o tamanho da tua altura, da tua largura. E aqui onde temos resolução, ok? Eu vou saltar esse ponto para me explicar os outros, depois voltar novamente aqui em resolução. E aqui nós temos cor, modo de cor. Esse canto está escrito cor de expressão básica. É, na verdade, o modo de visualização das cores. Por exemplo, eu tenho aqui cores. Toda vez que eu crio um documento com cores, ele me permite, quando eu clicar com uma cor tipo vermelho, você vai conseguir visualizar que estás a pintar a cor vermelha, sucessivamente outras cores. Quando eu clico em tom cinza, automaticamente, independente, quando eu criei esse documento com esse tom cinza, ainda que eu clicar numa cor laranja, verde, preta, seja lá castanha, ele vai automaticamente pintar, né, no tom de cinza. Vou dar um exemplo aqui, vou criar esse documento com tom de cinza, ok? Vou dar ok. Vou clicar aqui em vermelho. Se reparar aqui na cor macromática está vermelho, ok? Mas eu vou vir pintar aqui. Vai dar conta que ele não está pintado vermelho. Por quê? Porque na hora de eu criar o documento, eu disse para o programa que ele vai criar com a configuração de tons de cinza, ok? Vou fechar, vou criar novamente, não vou salvar, vou criar novamente, clicar nesse ícone. E eu vou mudar aqui o modo de cor para cor. Vou clicar ok. Agora veja, está novamente no vermelho, eu vou pintar vermelho, ele aparece, o modo de visualização de cor aparece novamente vermelho, ok? Só para não ter nenhum erro aí, boa, fica novamente novo, boa. E para o cor macromática é a mesma coisa, aqui ele pinta em tom de cinzas, preto, né, tons de cinzas, ele vai diminuindo a tonalidade até chegar preto, até chegar um pouquinho branco. Já que ele pinta, não importa qual que seja a cor, ele só pinta preto e branco, esse é o modo de cor, mas eu vou mudar aqui, vou deixar cor, ok? Boa. Vocês repararem aqui tem essa opção aqui, cor do papel. Essa cor do papel na verdade é a cor do background. Vou só mudar aqui para meter um tamanho mais pequeno. É a cor do background, a cor do fundo, ok? Eu normalmente gosto de mudar, você pode, se você selecionar, você deixa que o programa cria o documento com a cor que está aqui definida, ok? Por exemplo, se eu deixar ok, você vai dar conta que quando eu crio, vou voltar aqui. Está criado com várias layers, não sei porquê. Boa, vou deixar aqui boa. Ó, você vai dar conta que o documento ele cria ele cria o papel, que é o breakdown, o background, quer dizer, a cor do fundo, né, branca, e a cor e a célula, a layer onde você vai desenhar, ok? Estou muito acostumado a fazer animação, por isso estou a falar. Pronto. Então vou fechar aqui, isso é para vocês entenderem, né?
Então, essa cor do papel, se você desmarcar, ele cria um documento transparente. Por exemplo, vou clicar OK. Ele cria um documento transparente. Transparente, por exemplo, se eu quiser mover, eu consigo mover isso. Ele está num fundo totalmente transparente. Se você quiser criar um documento já transparente, que normalmente não é o comum, as pessoas sempre criam com fundo branco. Mas se você quiser criar um documento com fundo transparente, é assim que você cria. Vou fechar, não preciso criar esse documento assim, vou criar novamente. E vou marcar ele para aparecer. E você pode mudar a cor a partir dessa caixa aqui. Clicando, você pode dar qualquer cor do fundo que você já quer escrever com o documento. Eu normalmente gosto de deixar num tom assim, que meio, né, pastel, amarelado, assim. Boa, eu deixo nessa cor porque o branco fica muito vivo e acende assim nos olhos e dá uma complicação. Eu gosto de deixar assim uma cor assim meio mais apagada, boa? Eu tenho aqui esse modelo T. Esses são modelos que vocês baixam, ok? Toda vez que você baixar um modelo na conta do Clip Studio, baixar na internet e carregar no Clip Studio, ele vai ficar aqui guardado. Você clica aqui, ele vai trazer os modelos. Por exemplo, eu tenho esse modelo, ok? Vou dar um ok. Você vai dar conta que ele vai vir com esse modelo aqui. A minha folha vai vir com esse modelo. Por exemplo, se eu clicar novamente aqui, ele me dar essa aqui, ele vai me dar esse modelo, ok? São modelos prontos, mas como, se você não quiser, é só desmarcar, ok? Ele vai estar assim com o padrão. Vamos voltar naquela, não, ainda tem esse ponto que está aqui, por exemplo, a mesma predefinição de tamanho, por exemplo, eu tenho aqui essas, mas aqui não aparece papéis normais, tipo A4, A5, por aí fora. Então eu clico aqui onde vem personalizada, ok? Quem tiver personalizada é só você mudar. Você clica aqui, você vai encontrar outras pré-definições de tamanho de papel. Por exemplo, eu tenho A4, A5, A6, B6, B5, B4, B5, A5, cartão postal e por aí fora. Eu gosto de usar o A4. Eu vou selecionar o A4 que ele vai. Eu gosto de mudar aqui a unidade de medida para me dar as dimensões, para mim já saber que eu sei que o A4 tem 21 de largura e 29,7 de altura, ok? Chegamos no nosso ponto, que é para esclarecer a dúvida do Cris, que é a resolução, ok? A resolução é, na verdade, o quanto, né, ele permite você ter vamos dizer assim, o quanto de detalhe você vai ter na tua imagem. Praticamente, acho que vou tentar explicar com mais calma. Nos programas, quanto mais tiver o número de resolução for maior, quer dizer que o teu documento vai ter mais detalhes, vai conseguir fazer mais detalhes dentro do teu documento, ou dentro do teu arquivo, dentro da tua ilustração. Se a tua resolução for menor, então você não consegue fazer muitos detalhes, ok? DPI é, na verdade, isso dita muito o nível de qualidade que o teu documento vai ter, o nível de resolução, né, de qualidade, de detalhes que o teu documento vai ter. Normalmente, sempre que você fazer uma obra para redes sociais, para tela, que vai passar assim no monitor, no telefone, na tela do telefone, você pode começar desde, né, 72, nesse caso 72 dpi, 96, ok? Isso são resoluções que é para redes sociais, que são padrão, ele funciona. Mas se eu precisar fazer uma arte que vai tanto ser postado nas redes sociais e vai ser preciso ser impresso, quando eu imprimir não me dá nenhum problema, não perca detalhe, não perca informação, eu preciso colocar isso em 300 dpi. Ele fica um pouco pesado, porque à medida que você vai trabalhando, vai fazendo vários detalhes, vai ficando um pouco pesado, mas é sempre melhor colocar em 300 dpi, porque deixa o teu trabalho com mais qualidade, deixa o teu trabalho com mais resolução, deixa o teu trabalho com mais informações. Se você quiser fazer detalhes muito pequenos, você só consegue quando você tem uma resolução maior, ok? Se você tiver uma resolução pequena e quiser tentar fazer detalhes muito pequenos, não vai funcionar, ok? Então é assim que você cria um documento, ok? Depois de toda essa configuração, ok? Só que ressaltar aqui na parte da resolução, 72 dpi é para artes, para redes sociais. Quando você não vai, imaginemos que eu só quero fazer um esboço, zito, sem muita
sem muita informação, só para teste, eu posso simplesmente colocar 72 dpi para também não pesar muito o meu computador. Mas se eu sei que essa arte depois eu vou precisar fazer detalhe, vou precisar pintar, vou precisar acrescentar muita informação nele, então eu preciso colocar em 300 dpi. 300 dpi é sempre melhor, vai por mim, meu irmão, vai por mim, 300 dpi é sempre melhor. Depois de tudo isso, eu clico em OK, ele vai criar o meu documento, OK, por exemplo, sentirem essa cor, OK. Ele vai criar o meu documento aqui com as configurações que eu coloquei lá no programa, ok? A dúvida do Cris era exatamente sobre a resolução 300 dpi e 72 dpi. Eu vou abrir aqui, vou abrir aqui duas ilustrações, uma que foi, o documento foi criado com 72 dpi e outra que foi criada com 300 dpi, ok? Para vocês sentirem a diferença. Eu vou fechar aqui o documento que eu criei, só para exemplificar. Vou mostrar rápido, ok? Vou abrir esse arquivo que eu fiz no Clip Studio Paint, que é um trabalho que o Chris pediu que é para fazer, que é para uma animação. Yeah. Então ele pediu que o arquivo, né, a imagem tivesse bastante detalhe e qualidade, para que quando eu tivesse a fazer o zoom, ele não ficasse, a imagem não ficasse embaçada ou assim, tipo, tá a perder qualidade, ok? A imagem é grande, ele vai pesar mesmo, por isso que eu criei em 300 dpi e com um número, uma largura muito grande, uma altura muito grande, então vamos só esperar, vou acelerar o vídeo. Então ele abriu, se vocês repararem a imagem, ela tá assim, nesse formato, ok? E ela realmente é muito, muito, muito grande. Essa imagem foi criada, vou abrir aqui para vocês verem a informação. Deixa eu só voltar aqui, edit, vou abrir aqui, resolução da tela. Bom, vocês verem aqui, ela tem 12.000, pronto, tem 12.283 de largura e 47.240 de altura. Resolução 300 dpi, ok? Essa imagem realmente é muito grande. O meu computador também aguenta um pouquinho, se bem que não aguenta bem, aguenta um pouquinho. Se eu aumentar, por exemplo, se eu aumentar aqui a imagem, ela vai travar. É normal que ela trava porque ela está muito grande. O Clip Studio não está a aguentar. O computador é que não está a aguentar. Por exemplo, se eu abrir, por exemplo, eu tenho essa estrela que está aqui, ok? Vou marcar depois no vídeo para você ver. Tem essa estrela que está aqui. À medida que eu vou dando zoom, vocês vão dar conta. Mesmo aumentando, a estrela não vai perdendo a qualidade dela. Até que eu chego no máximo do zoom, ela fica assim bem visível, ok? Isso por quê? Porque eu criei o documento com uma resolução maior, ok? Por exemplo, eu tenho um montão de detalhe aqui, eu tenho um monte de detalhe aqui, por exemplo, tenho essas fumaças que estão aqui assim, por exemplo, essas fumaças, ok? E essas estrelas que estão aqui bem pequenas. À medida que eu aumentar o zoom, só eu dar conta que elas estão aqui. Ok, estão aqui. Já se eu criasse esse documento com 72 dpi, eu não ia conseguir fazer esse montão de detalhes. Por exemplo, eu tenho aqui, vocês repararem, a lua está aqui, por exemplo, essa lua está aqui. Até nem fiz com muito detalhe, mas a lua está aqui. Ela está pesada, está pesada, está pesada. Meu computador vai desmaiar, mas pronto. Está pesado, por exemplo, vocês verem aqui um montão de estrelas. Está aqui a lua, tá vendo? Por exemplo, eu tenho uma estrela aqui que está aqui próxima à Lua. Se eu aproximar, vocês vão ver quanto de detalhe esta imagem tem. É grande demais. Por quê? Porque a resolução, desculpa, ela ajuda. Agora eu vou abrir um documento recente que o Chris me mandou, né? Que ele criou com 72 dpi. Ok? Está aqui. Vou abrir. Creio que é essa aqui, se eu não estou em erro. Não, não é essa. Frame. Isso aqui, ok? Vocês vão reparar, vou só mudar aqui a cor para vocês conseguirem visualizar. Ó, tem aqui a imagem que ele mandou e o zoom atualmente está em 68.1, ok? Vocês conseguem visualizar a imagem assim de longe. Mas à medida que eu vou aumentando o zoom, se repararem, vou só aproximar aqui. À medida que você vai dar conta que está em 179%, a imagem já está a começar a ficar embaçada, já está a começar a aparecer os quadradinhos assim, tipo, o que é chamado pixels na imagem. Parece que não tem qualidade a imagem. Isso por quê? Porque ele criou o documento em 72 dpi, ok? Se for para mim pintar, for para vocês pintarem essa imagem, dá muito trabalho. Você não consegue colocar muita informação. Por exemplo, até mesmo a cor, por exemplo, o flat que eu coloquei aqui, vou só apagar. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui.
O flat que eu coloquei aqui, vou voltar novamente em escuro para vocês conseguirem visualizar. O flat que eu coloquei aqui, vocês dão conta que ele já está totalmente assim quadradinho. Por quê? Porque a imagem não tem, foi criado no formato, na resolução 72, ok? Agora vocês reparam que essa imagem está, né? Tá aqui, estou a aumentar o zoom, ok? Só encolher aqui, ok? Estou a aumentar o zoom. Ela é tão grande que até o próprio programa já vai entender que essa imagem é muito grande. Eu estou a aumentar, olha, estou a aumentar em 200, ainda consigo visualizar bem essa estrela, ok? Essa estrela tá lá no fundo. Eu tenho estrelas aqui que ainda dá para ver, olha, tem essas estrelas aqui, tem outras que ainda estão aqui, ok? Então, à medida que quanto mais resolução aumento, isso é só para esclarecer a dúvida do Cris, quanto mais resolução aumento, ao criar aqui, nesse caso, quanto mais resolução aumentar, nesse caso também, o programa vai ficar pesado. Se o teu computador for muito bom, vai travar mesmo um pouquinho, mas você consegue colocar mais detalhes na imagem, ok? Boa, por hoje, esse é o vídeo, esse é o segundo vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo. Partilhem, porque estou fazendo de graça, e também deixem aqui nos comentários se você gostou, se não gostou, o que é que você achou, o que é que tem que melhorar. Fala aqui comigo, eu vou melhorar, eu vou postando vídeo no canal à medida que vocês também colocam vossas questões, colocam o que vocês